Olá, boa tarde. Vamos para mais uma sessão sobre o coronavírus, um webinar da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. Hoje temos connosco o Dr. Tiago Marques, do Serviço de Infecciologia do Hospital Santa Maria, quem agradeço muito o facto de se ter disponibilizado em vir participar nesta sessão. Iremos fazer mais alguns comentários e algumas observações sobre o coronavírus e incidir particularmente na questão da segurança. Na segurança dos profissionais de saúde e na segurança da população em geral relativamente à transmissão. Já muita informação tem sido veiculada, habitualmente é uma informação que é fidedigna e que tem servido para as pessoas efetivamente ter uma ideia muito concreta sobre a forma como se devem comportar para evitar a transmissão do vírus, mas existem sempre dúvidas e algumas que são persistentes e nós vamos tentar esclarecer todas essas questões de forma que fiquem pelo menos um pouco mais resolvidas na mente das pessoas. Dr. Tiago, por favor. Bem, então, depois desta introdução, é um prazer estar aqui. Vamos falar um bocadinho de coronavírus. E então, o que é o coronavírus? Isto não passa. Como é que isto passa para baixo? Já está agora. Desde o tempo da SARS, se me permitem levar numa pequena viagem, em 2003, para quem se lembra, apareceu pela primeira vez umas pneumonias atípicas, era chamada pneumonia atípica, na região de Guangdong, facto que a China, como é habitual, ou infelizmente vai sendo habitual, não se deu logo conta da relevância. Rapidamente percebemos que era altamente transmissível, que era importante o equipamento de proteção individual para quem cuidava destes doentes, e veem que esta senhora está devidamente equipada, não é? Está ali uma clínica de SARS e a senhora está devidamente equipada para lidar com este tipo de doentes. E então o que é que são os coronavírus? Desculpem. Então, assim. Bem, vamos começar, como sempre, pela clínica. Este é um doente já devidamente retardado. É um doente de 44 anos, que fez uma viagem da Tailândia com uma escala em Singapura em março de 2003 e que vem por febre com 5 dias, arrepios, diarreia, tosse seca. Encontrava-se com 39,2 na triagem e o hemograma mostrava linfopénia. E agora vamos contrastar com um doente que eu vi esta semana. Um doente de 64 anos, um transplantado renal, que não foi a Singapura, foi só mesmo a Alemanha. E que o quadro, apesar de tudo, é algo semelhante. Febre com calafrios, dispneia, linfopenia, febre e espectroscopia hemopteica. E, no fundo, é um bocado como aos comandos. A única coisa fácil é aquilo que já está feito. É um bocado assim. Então, o que é que são os coronavírus? São vírus de RNA e chamam-se coronavírus porque têm pepilómeros, têm os espinhos da coroa, que são, no fundo, as proteínas que permitem ao vírus ligar-se aos seus receptores. Os alfa-coronavírus todos nós conhecemos, são vírus causadores habitualmente de constipações. Falta ali o 222E. E os beta-coronavírus são habitualmente vírus zoonóticos. O primeiro, ninguém sabe muito bem o que é que significa, provavelmente já foi zoonótico há muito tempo. Ele é semelhante a alguns vírus de morcegos, mas persiste na população em geral. Provavelmente todos nós já tivemos contacto com o vírus de New Haven na infância. Os SARS-coronavírus 1 e os SARS-coronavírus 2, que neste momento é o coronavírus que nos preocupa, e o MERS-coronavírus, que é o vírus responsável pela síndrome respiratória do Médio Oriente e que eu não voltarei a falar, a não ser que me peçam. No fundo, o SARS-coronavírus foi descoberto em 2003, curiosamente não na China, nos sítios onde foram pela primeira vez importados casos de SARS, a saber, Canadá e Vietnã, foi descoberto quase em simultâneo, depois de muito tempo às voltas do que era a pneumonia atípica e que foi um drama. Ele é causador de um surto de pneumonia, por vezes complicada da ARDS, com mortalidade citada em 10% dos casos prováveis. O que é SARS? Síndrome respiratória
aguda, severa, para quem se lembra. Era um diagnóstico clínico em 2003, até porque isto verificava-se desde novembro, dezembro de 2002 e o coronavírus só foi isolado, penso eu, que em abril ou maio de 2003. Durante muito tempo, SARS era um diagnóstico clínico e que se fazia cumprindo critérios: epidemiologia, febre de início súbito superior a 38,5, linfopénia e pneumonia bilateral sem resposta à antibioterapia bem dirigida. Isto, no fundo, era assim que se definia SARS. Alguns teriam, outros não teriam, ficava-se um bocado na incerteza. A evolução fazia-se habitualmente em 10 a 14 dias. É uma doença que é autolimitada, como a maioria das infecções virais. 10% destes doentes morriam por ARDS ou falência multiorgânica. A terapêutica da SARS foram tentadas vários esquemas. A ribavirina ficou demonstrado que não tinha um benefício claro, que se é que tem algum. A única coisa que nós conseguimos com isto foi hemólises. O lopinavir com o ritonavir, a saber, caletra, é um antirretroviral, mas que também funciona nas proteases dos coronavírus. Interferon alfa, corticoides, e ninguém fazia mais corticoides do que os chineses. Uma das complicações frequentes da SARS nas séries, e que depois em 2003 toda a gente foi apresentar as suas séries de SARS, era, imaginem, necrose acética da cabeça do fémur, portanto resta imaginar as doses de corticoides que eles fariam. E o que é importante saberem da SARS é que rapidamente percebemos que há uma possibilidade, para não dizer uma probabilidade, de infecção nosocomial dos outros doentes, dos que estão ao lado, dos profissionais de saúde, dos enfermeiros, das visitas, e isto é um grande, grande problema. E que levou a que estes doentes têm que ser tratados em isolamento estrito, assim que se suspeita. E já lá voltaremos. É uma doença que é transmitida por gotículas, infeta eletivamente o pneumócito tipo 2 e a entrada do vírus faz-se via este receptor, que é o ECA2, e que era conhecido como SARS receptor. Há uma virémia 4 a 14 dias após exposição, durando habitualmente 14 a 21 dias. De notar que o período de quarentena habitual são 14 dias, mas pode haver ainda algum shedding viral após o período clássico de isolamento destes doentes. A incubação habitualmente é de 5 a 7 dias, o contágio é sobretudo apenas a partir do período febril. Portanto, pode-se dizer que o doente com SARS, enquanto ainda não tem febre, o risco de contágio, se existe, é limitado. Por vezes, tem um padrão de super spreading. O que é um super spreading? É uma situação que nós não sabemos exatamente porque é que acontece. Sabemos que alguns destes doentes são muito mais contagiosos do que a média. Por exemplo, um único doente que levou a SARS para o Canadá foi responsável por 300 casos de SARS diretamente. Foi responsável por pôr um hospital de Toronto em estado de sítio. Outro, que fez um voo da China para Singapura, foi responsável por disseminar a SARS a 23 passageiros de um avião. Ele mesmo infectou 2 tripulantes. Sozinho começou epidemias na Mongólia e na Tailândia. Portanto, isto é que é o super spreading. Na prática, a gente não tem que os barrar todos. Se a gente barrar os super spreaders, já é bom. Fisiopatologicamente, dá uma lesão direta e também imunológica do pulmão, com um padrão tipo pneumonite organizativa e formação de membranas hialinas. Voltamos ao primeiro caso clínico, e esta doente tinha esta radiografia que não se vê muito bem, mas que há aqui um infiltrado floculado do lobo inferior direito. Aqui também não é inteiramente normal e percebe-se que é uma pneumonia atípica. Iniciou a doxiciclina, que era o que se fazia na altura, sem qualquer resposta. Cumpriu critérios clínicos para SARS, whatever that means. Lembrem-se que em 2003 nós não sabíamos o que eram coronas. A senhora foi tratada em isolamento e melhorou progressivamente após uma semana. Na prática, com paracetamol e pouco mais. E broncodilatadores. Neste momento, nós tínhamos a SARS quase esquecida, era uma coisa que estava no fundo das nossas mentes, mas nós já não pensávamos na SARS, até que, em dezembro de 2009, eu não preciso vos dizer que há um surto de pneumonia atípica com linfopénia, aparentemente com ligação ao mercado do Wuhan, e que foi chamado pelos nossos colegas chineses, e que eles usam muito este NCIP, Novel Coronavirus Infected Pneumonia, e que agora se determinou chamado Covid-19, não sei. Eu não sei se isto não se devia chamar SARS. Mas pronto. É um beta-coronavírus. Inicialmente era chamado beta-coronavírus do Wuhan, ou 2019 nCoV,
mas que se demonstrou que é uma estirpe diferente da mesma espécie SARS coronavírus. E que é o SARS-CoV-2. Portanto, o de 2003, SARS-CoV-1, o de 2020, SARS-CoV-2. É diferente do vírus original. Aparentemente, os doentes são contagiosos, mesmo com poucos ou nenhum sintomas. Não sei se terá uma menor agressividade. Lembrem-se que os critérios são diferentes. Lembrem-se que em 2003 nós não sabíamos o que era um coronavírus. Portanto, nós só podemos comparar pneumonias com pneumonias. Os outros nós não apanhávamos. Mas como se barravam tanto estes doentes, o doente tinha contacto com SARS, ficava com febre, era logo barrado, cumpria-se quarentena. Acabou por se controlar. Em grande parte nós nem sabíamos o que estávamos a controlar. O segundo caso clínico, portanto, o doente transplantado renal e que foi de há 15 dias. É um dos doentes que temos em Santa Maria. Veem que a radiografia não é assim tão diferente da outra que eu vos mostrei. É a mesma, uma pneumonia com formação de alguma floculação, com estes infiltrados à periferia, muito subpleurais. Uma radiografia destas dá direito a isolar logo o doente. Porque, em princípio, isto é uma pneumonia viral de certeza. O que é que aconteceu? Bem, os colegas não se lembraram, a pesquisa de SARS-CoV-2 2 inicial foi negativo e o doente foi internado num serviço e passa a expressão de uma maca. Portanto, o doente do lado, a seguir tem o que é chamado uma pneumonia nosocomial seguida da RDS e é ventilado. Um dos profissionais começa com febre e alguém se lembra de repetir o SARS-CoV-2 ao doente, que agora é positivo. E o doente agrava com linfopénia marcada e lesão renal aguda. Ele era transplantado, já tinha uma lesão renal de base e agravou. E, no fundo, esta é a segunda radiografia e já tem uma progressão bastante significativa do infiltrado da SARS. E veem, continua a ser, como é habitual na SARS, muito encostado às pleuras, muito subpleural e que depois vai invadindo o resto do parênquima. Iniciou hidroxicloroquina e lopinavir ritonavir, se a gente acredita nisso, no fundo é o que a gente tem para oferecer ao doente. Esteve ventilado durante 4 dias e verificou-se uma evolução favorável, permitindo extubação e retorno à enfermaria, onde ainda se encontra, desta vez em isolamento. A clínica, existem formas ligeiras, tosse seca, isolada, quadro tipo gripe, anósmia. A anósmia, a ageusia, parece que são habituais nos portadores deste vírus e são um sinal de alerta, dizem-nos os nossos colegas otorrino. Sobretudo, o problema é que alguns destes doentes desenvolvem pneumonias atípicas e um quadro tipo SARS, com complicações, como nós víamos na SARS. ARDS, lesões renais agudas, miocardite, quadro séptico e uma mortalidade de cerca de 1 a 2%, de acordo com fatores de risco. A saber, não são os fatores de risco clássicos, não é a imunossupressão clássica, não é o HIV, é a idade. Acima dos 70 anos a mortalidade é de 8 a 10%. Os diabéticos, os hipertensos, os cardiopatas, os doentes com doença respiratória crónica são os doentes que habitualmente correm mal quando são infectados com este tipo de agentes. O diagnóstico, a PCR no estado nasofaríngeo ou secreções brônquicas ou no lavado. Atenção aos falsos negativos, nunca deixem que um falso negativo vos afaste de um diagnóstico de NCIP. E se têm dúvidas, repeticolheitas, podem ser precisos 2, podem ser precisos 3 e pode nunca aparecer. Os nossos colegas chineses dão muito valor à imagiologia, à ataque torácica, há bases de dados ótimas que nos mostram a evolução desta doença. A primeira semana, habitualmente há infiltrados em vidro despelido subpleurais. Na segunda e terceira semana, esses infiltrados confluem, habitualmente iniciam-se na região subpleural, depois vão ganhando o resto do parênquima. São semelhantes ao que se vê na SARS clássica, SARS-CoV-1 e na infecção H1N1. A linfopénia, a procalcitonina negativa, a elevação da LDH e da TGP e dos dímeros podem ajudar. Muitas vezes estes doentes também têm uma lesão renal aguda quando o quadro é mais grave. E isto era outra doente que a gente tinha, é uma doente que tem uma leucémia mieloide aguda, a fazer quimioterapia de indução e que tinha febre e tosse. E o que nós achávamos é que era uma aspergilose baseado nestes infiltrados subpleurais. Era o que a gente pensaria numa aplasia. Pequeno problema, descobrimos que uma visita da senhora estaria com uma infecção respiratória há uns dias e fomos a tempo de evitar contaminar a broncologia
porque esta senhora já tinha uma broncomarcada que foi obviamente cancelada, e esta senhora tem um SARS coronavírus tipo 2. Está isolada na minha unidade. Vem o infiltrado subpleural, a condensação subpleural. A terapêutica não é conhecido um antiviral com uma ação totalmente específica. Há sim coisas que se podem tentar. Um dos esquemas que mais vezes se usa com alguns resultados é a associação hidrocloroquina com azitromicina. Garantias que eu dou, 0. É apenas uma coisa que nós fazíamos na SARS e uma coisa que continuamos a fazer. Pode ser que desta vez haja estudos controlados. Hidrocloroquina mais lopinavir e ritonavir é outra hipótese, embora há estudos muito recentes que dizem que o lopinavir e ritonavir não nos vale muito a pena, dizem que encurtem cerca de um dia a duração da doença. Estamos ansiosamente à espera do remdesivir, estamos ansiosamente à espera deste remdesivir, que parece que tem bons resultados. Era um fármaco para o ébola, que acabou por não ser grande coisa para o ébola, mas que agora querem recuperar para a SARS. E este, favipiravir, que é um fármaco dos japoneses, que parece que também terá bons resultados. A terapêutica de suporte, a corticoterapia é controversa, fora da UCI não tem lugar, portanto o doente com pneumonia ligeira a moderada não é para fazer corticoides, a não ser que tenha que os fazer por outra razão. O doente com pneumonia grave, eu faria, baseado no que nós fazíamos em 2003. Se estaria bem ou mal, depois entramos em protocolos da RDS, também não sei até que ponto não será mais benéfico do que prejudicial fazer corticoides quando já tem RDS. O tocilizumab tem sido empregue com bons resultados quando estes doentes desenvolvem síndromes de ativação dos macrófagos, que é outra complicação possível. E agora, o que as pessoas querem saber? A profilaxia. Não existem ainda vacinas em uso clínico, está uma em estudo pelos chineses, outra em estudo pelos americanos, esperemos que rapidamente as tenhamos, e, portanto, é a importância do controle estrito da infecção em meio hospitalar, que é para que não acontecerem aquelas desgraças como eu já vos apresentei. Infelizmente, aquilo é o que acontece quando se põe a SARS num serviço. E o que é importante? As pessoas estarem muito alerta, olharem para as imagens, terem as imagens na cabeça para não internarem os estudantes sem isolamento, porque vão infectar os profissionais e vão infectar os outros doentes. E as medidas de prevenção na comunidade, que é sobretudo distanciamento social, sobretudo pessoas que tossem e espirram, lavagem frequente das mãos, não tocar com as mãos na boca, nos olhos, não se esqueçam que a língua tem montes de receptores ECA2, o coronavírus, para mal dos nossos pecados, tem possibilidade de sobrevivência no ambiente ou superfícies por horas ou dias. Eu nem vou especular quantos. No tempo da SARS diziam que em condições ideais eram 9 dias. Não serão tantos, mas horas pelo menos serão. E, portanto, estes doentes têm que estar numa unidade só para eles. Não podem ficar a misturar-se com os outros doentes, porque senão, mais cedo ou mais tarde, vai haver uma infecção nosocomial. Não é bonito. Lavagem das mãos, lavagem das mãos e desinfecção frequente das superfícies. Não é rocket science. Basta qualquer soluto alcoólico a 70% ou mais para matar este vírus. Não é preciso lexívia, não é preciso percloratos, não é preciso nada dessas coisas, basta soluto alcoólico ou água e sabão. E o uso correto dos equipamentos de proteção individual. Portanto, o que é que eu vos sugeria? Se vocês estão num serviço sem SARS, quando muito, têm que andar de máscara cirúrgica. Neste momento é a recomendação da DGS que nenhum doente seja atendido por máscara, sem um profissional com máscara cirúrgica. Quanto mais não seja, porque vocês podem ser portadores do vírus e não querem contagiar o doente. Se vocês estão num serviço onde há doentes com SARS e vocês sabem que têm SARS, então vocês têm que usar outros equipamentos que não são a máscara cirúrgica. Podem usar, discutir entre máscara cirúrgica, máscara com viseira ou respirador tipo bico de pato, tipo P1 ou P2. Não se sabe se o vírus tem possibilidade de suspensão no ar, mas pelo menos uma máscara vocês devem usar. Mais importante do que só a máscara é usarem proteção ocular, que é uma coisa que infelizmente se vê as pessoas esquecerem-se. Usar óculos de proteção ou usar uma máscara com viseira. E depois, não devem, se vocês não querem levar a SARS para casa e ficarem barrados durante 6 meses, se isto durar 6 meses, vocês não querem levar a roupa que usam na rua para ver estes doentes, porque depois vão levar a SARS para casa. Não é bom, eu dispenso isso. E, portanto, o que é que eu faço? Uso um fato de bloco, um fato de circulação ou um fato descartável. Quando vocês sabem que vão ver um desses doentes, como vocês não estão sempre no veste-despe, metem uma bata descartável por cima, tiram a bata, já mandam a SARS para o lixo e o fato de circulação continua.
Se tiverem a ver esses doentes, o protetor de sapatos não é imprescindível, apenas não vos aconselho que depois andem com os sapatos que andaram a ver a SARS depois em casa, deixam-nos à porta, no outro dia já não tem lá SARS. Isso não acho imprescindível. Uma touca dá jeito. Porquê? Porque vocês não querem lavar o cabelo todos os dias. Porque senão tomavam banho e lavavam os cabelos. Não se esqueçam que se a SARS cair na mão, não vos provoca doença, a não ser que vocês ponham o dedo na boca. Vocês podem ter a mão cheia de SARS, que se não levarem à boca, não apanham SARS. Não há problema nenhum. Agora, não descurem os equipamentos de proteção individual, sobretudo quando vão fazer procedimentos com geração de aerossóis. Para quem é intensivista, a intubação destes doentes, idealmente, devia ser feita numa sala com possibilidade de pressão negativa. É assim que nós fazemos no nosso hospital, ou pelo menos procuramos fazer. Os doentes vêm à minha unidade, que tem salas com pressão negativa, para serem entubados e depois seguirem para o SEMI, exatamente porque são as melhores condições de segurança. E quem vai entubar tem que ter todo o equipamento, ou fato integral, ou uma coágula. Porquê? Porque vai fazer aerossóis, vai ser muito pior do que só ir ver um doente. Se vocês estiverem a ver o doente, ainda hoje vi um doente na consulta com massagens, não veio o equipamento mínimo, o senhor vem de máscara, o risco é mínimo. Agora, se vocês vão entubar, vão mexer no vespeiro, é um perigo. Mas o doente tem doença grave, tem cargas virais altíssimas, não é? A mesma coisa que ter um doente ambulatório que tem uma pneumoniazinha. Outra situação que às vezes as pessoas esquecem é a colheita das zaragatoas. As pessoas adoram colher zaragatoas, adoram tentar confirmar. Não se esqueçam que têm que ter proteção. Quando colhem zaragatoas, têm que ter proteção máxima. Porquê? Porque vocês não sabem se não metem lá a zaragatoa e o doente não vos vai tossir para cima e não vos vai tossir SARS para cima. Dito isto, também não é um bicho de 7 cabeças. Eu penso que a SARS, por muito... Eu às vezes digo na brincadeira, eu acho que quando acabar a SARS, nós vamos acabar com as infecções nosocomiais, porque o mais importante para controlar a SARS são as boas práticas de controle das infecções. Eu acho que a KPC vai ser uma coisa em extinção depois disto, esperemos nós, que já temos problemas que nos cheguem. Em resumo, os beta-coronavírus são agentes zoonóticos com potencial de doença grave e de transmissão nosocomial. Eu trouxe as imagens para vocês verem e espero que não esqueçam as pneumonias floculadas. Não vos trouxe grandes ARDS porque vocês não vão ver grandes ARDS, isto é para a população médica geral. Vocês vão ver aquelas pneumonias como eu vos mostrei, aquelas pneumonias com aquele aspecto, com linfopénia, com uma procalcitina negativa, eu não me chegaria a elas sem um equipamento de proteção individual. Sugiro que não se cheguem, sugiro que não as deixem numa sala comum onde possam tossir para cima de toda a gente. Estes doentes, idealmente, até estariam num sítio só deles, num hospital só deles, como fazem na China. A PCR tem possibilidade de falsos negativos e não esquecer a importância da imagiologia, sempre com bom senso, avisando os colegas, porque também não queremos parar ataque, porque mandaram para lá uma SARS, depois tem que limpar o aparelho, depois atrasam os ataques todos. Com bom senso tudo se faz. É óbvio que eu não tenho a veleidade de ser o dono da razão. Eu acho que tenho que subscrever isto. Eu não sei nada disto. O que eu estou a dizer são apenas coisas pura lógica daquilo que nós fomos aprendendo. Não sei. Terminou? Terminei. Pronto, muito bem. Muito obrigado, Dr. Tiago. Eu, se calhar agora, antes de passarmos às perguntas, iria pôr meia dúzia de perguntas que eu tenho certeza absoluta que quem está a ver, quer da população, quer dos profissionais de saúde, terão vontade de ver esclarecidas. A questão é, obviamente que a regra é evitar o contacto social. Essa é a regra número 1. Mas depois existem algumas situações de as pessoas, quando saem, devem usar máscara ou não devem usar máscara? Esta é uma pergunta muito... Isso é uma pergunta feita pelas pessoas. Isso é uma Sim. pergunta bastante perigosa. Saírem para o ar livre não dá razão nenhuma para usarem máscara, porque a SARS não anda aí a voar na rua. Não se esqueçam que a radiação ultravioleta mata este tipo de vírus. Nós, quando vemos estes doentes num gabinete e nos apercebemos que é uma porcaria desta, o que nós fazemos depois é deixar a janela aberta, exatamente porque estes vírus não aguentam muito no ar livre. Agora, se forem doentes de risco e forem para ambientes fechados e sobretudo para ambiente hospitalar onde haja estes doentes, eu usaria máscara. Sim.
Quando alguém passa, existe uma ideia como é que nós podemos ser infectados, isto é, se nós estivermos em frente a alguém que eventualmente fale para nós e que consiga emitir partículas da saliva e que nós as captemos, certamente. Mas não é por passarmos por alguém. Não é por passar por alguém na rua que isso acontece. Claro, então senão o risco era brutal, nós não podíamos nunca ver estes doentes nas consultas. Claro, tem que haver uma transmissão um mínimo de contacto. Exatamente. Que normalmente se aceita, só é contacto de alto risco, mesmo sem equipamento de proteção individual, quando é superior a 15 minutos. Ou se fez um procedimento invasivo ao doente. Portanto, não é por vocês passarem na rua por uma pessoa que tem SARS que vocês automaticamente ficam com SARS. Com a Exatamente. Ok. Outra questão que é habitualmente posta e que por vezes é contrariada é relativamente à questão de não levo o SARS para casa. Sim. Pronto. A questão, e isto porquê? Porque é referido que o SARS que está nos sapatos não infecta, etc. Mas a questão não é essa, não é? A questão é que se estiver nos sapatos, nós podemos ir lá com a mão. Pessoa, depois com a mão. O SARS, se estiver na roupa, não vos faz mal nenhum. O problema é que vocês depois podem se distrair, tocam com a mão, ficam com o SARS na mão, depois tocam distraidamente na boca ou num olho e já foram. E lá vai. Portanto, o melhor é mesmo não o levar para casa. Se vocês querem dormir descansados, deixem a SARS à porta. E o deixar à porta um dia depois é suficiente para... Um dia depois, provavelmente já está tudo morto ou quase morto. Portanto, alguém que vai ao supermercado ou alguém que vai e que traga as coisas, não é? E que tenha receio de eventualmente alguém ter andado antes nas laranjas. Se não puder desinfetar, ponha o material a cumprir uma quarentena durante um dia. Sim, se deixar ao sol, provavelmente não vai lá ter nada. E que no dia a seguir, em princípio, o risco é... Claro, agora não deixe a carne ao sol, porque depois vai apanhar muita intoxicação alimentar. Ok. Temos aqui algumas questões, não sei se quer eventualmente escolher alguma delas ou se os dispositivos inalatórios dos asmáticos podem ajudar a replicar o coronavírus. Depende dos dispositivos inalatórios que forem. Uma coisa é o nebulizador, outra coisa são os inaladores, não é? Os nebulizadores, claramente, não é? Até porque nesta situação dos doentes infectados são evitados exatamente essa... Isso no meu hospital foi proibido logo durante a SARS 1.0. Exatamente. Nós usamos câmaras expansoras desde a SARS 1.0. Okay. Exatamente pelo risco de contaminação. Mas o inalador não. O inalador não. Desde que, obviamente, que é o que deve ser sempre feito. Sim, claro. Pelo mesmo doente. Devemos trocar todo o EPI entre doentes. Isso depende dos doentes que vocês estão a ver. Se tiverem todos SARS, não. Por isso, é uma das razões porque os chineses, que têm grandes problemas com SARS, mais do que nós temos, fazem hospitais só para estes doentes. Porque se vocês só tiverem doentes com SARS, podem usar o mesmo EPI com todos eles. Eles têm todos a mesma coisa. Podem ficar todos juntos. Vocês é que não podem apanhar. Se estiverem a fazer urgência e virem um doente com SARS, agradeço que não levem a SARS no vosso EPI para depois verem um doente com infarto. Isso não seria muito simpático. Pois não. E de certeza que também não vão querer a SARS na vossa sala de café. Há de haver um sítio onde vocês queiram estar sem EPI, nem que seja para dormir um quarto de hora se conseguirem. E nós procuramos criar zonas limpas nos hospitais onde recebemos este tipo de doentes, exatamente por esse problema. Ok. A questão das luvas também é outra situação. Nós vemos muitas pessoas com luvas, vemos muitos funcionários de locais que ainda estão abertos, porque tem que estar, nomeadamente os locais que vendem produtos de primeira necessidade, em que os funcionários estão com luvas. Isso é correto? E se é correto, não. Aquelas luvas não podem usar o dia todo, não podem... Pois, o problema é que as pessoas depois usam essas luvas o dia todo. As luvas, reparem, vocês podem ver um doente com uma SARS sem luvas, vocês não precisam de luvas nenhumas, têm a seguir a que lavar as mãos e desinfetar as mãos. Eu não sei se aquelas luvas que eu vejo as pessoas trazerem não é até contraproducente, porque as pessoas têm as luvas e depois acham que não têm que lavar as mãos. E vão com as luvas... Sim, e vão com as luvas à boca, sim. Não é? Porque efetivamente todos nós temos gestos que estão automáticos de ir
mexer no nariz, ou mexer na orelha, na orelha em princípio não... Na orelha em princípio não tem grande problema, o problema é mesmo Mas na boca, nos olhos, no nariz, na na boca, etc. E isso é quase que inevitável, nós fazemos isso de forma inconsciente. Depois não sei, não. Se for feito com a luva, é exatamente da Se for mesma... feito com a luva, é exatamente a mesma coisa que fazer Exato. com a mão não lavada. É ainda pior porque a pessoa tem a luva e portanto acha que com a luva está bem. E a questão da máscara também, ao ser usada, tem uma duração, depende... Sim, no máximo 4 a 6 horas. Porque depois começa a umedecer e já não é uma barreira tão eficaz. Não se esqueçam que se usarem máscara, quando tiram a máscara têm que lavar as mãos, porque a máscara pode ter vírus, vocês vão mexer, a gente já sabe que tiram idealmente pelos elásticos, mas mesmo assim devem lavar as mãos a seguir. Porque senão podem ficar com as mãos contaminadas, depois metem a mão na boca e já foram. Ok. Outra pergunta geral. Neste momento, os cuidados que temos têm sempre a ver com o facto de que todos nós, neste momento, somos um potencial portador de vírus. Pois, o problema é que este vírus às vezes tem formas assintomáticas, portanto a gente não pode garantir que não estejamos todos infectados. De facto não pode. E por isso é que neste momento já se determinou que todos os profissionais têm que andar com máscara exatamente por risco de infecção nosocomial de SARS. E que infelizmente é uma coisa que tem acontecido. Ok. Tem ali uma pergunta que é uma pergunta importante para nós, da pneumologia, dado o número de doentes que temos com estes, nesta situação. Em visita domiciliária para prestação de ventiloterapia, isto é, as empresas que vão à casa dos doentes por oxigenoterapia ou ventiloterapia, quais os EPI necessários? Depende, isso depende do que é que o doente tem. Se o doente não tiver um quadro respiratório de novo, eu diria que é o EPI que vocês usam sempre. Se o doente, o que eu pergunto, eu combino com os meus doentes, se tiverem um quadro respiratório de novo, eu assumo que é uma SARS até que se prove o contrário. Então se a gente sabe que anda na comunidade, e aí será o que a gente usa para ver um doente na consulta com isto. Ou seja, batinha descartável, máscara, eventualmente óculos de proteção. Se o doente não tem nada disso, eu diria que é o que se usa habitualmente e depois lavam as mãos. Claro que se vocês forem ver um doente com SARS, a seguir, se forem visitar um doente que tem uma asma e não tem SARS, ou uma DPOC, se calhar é melhor mudarem o EPI. Porque se calhar não vão querer levar ao outro doente o coronavírus. Claro, obviamente. A gravidade dos sintomas está associada à carga viral? A que o doente é exposto inicialmente. Na verdade, nós não sabemos responder a isto. Não me choca que assim seja. E pode ser por isso que alguns profissionais de saúde têm cursos mais graves. Não me choca que seja assim. Mas, na verdade, nós não sabemos responder a isto. Okay. Também há pessoas que tiveram contacto com doentes com SARS, contacto domiciliário, ou seja, foram expostos a cargas virais brutais, muito mais do que nós somos expostos na consulta, e que tiveram pneumonias assintomáticas. Portanto, não é linear que assim seja. Não me choca, mas não é linear, nem há estudos sobre isso. Okay. Por falar em pneumonias, todos os doentes devem fazer TAC? Ou se tiverem aquela imagem difusa na Se tiverem aquela imagem difusa na radiografia, não sei se precisam de fazer TAC. Até porque nós temos que guardar as TACs para os doentes que precisam mesmo. Levar um doente destes a TAC requer alguma logística. Sim. Leva-se, mas não podemos levar todos por sistema. E se a gente amanhã receber 50 doentes, pedimos 50 TACs. Não faz muito sentido. Pois. Sobretudo os doentes que a gente tem dúvida se é ou não. Esses ainda são aqueles em que eu pondero levar a TAC. Porque quando eu sei que é... E pergunto ao contrário, sempre que existe uma imagem difusa hoje, a hipótese de ser um coronavírus é muito... tem que se pôr, sobretudo quando tem aquele aspecto floculado. Porque o micoplasma não costuma dar aquele aspecto assim. Agora, claro que podem ser outras coisas. Claro, já havia pneumonias destas antes de haver coronavírus. Pode ser uma legionela, às vezes dá este aspecto. Os metapneumovírus dão este aspecto. Há muita coisa que dá este aspecto. Agora, vamos começar. A imunossupressão. Perguntando se a imunossupressão é um fator protetor. É outra coisa que nós não sabemos. Não me parece que assim seja. Parece-me que simplesmente não agrava. Os doentes que nós temos graves, acho que nenhum deles, só aquele transplantado renal que eu apresentei, que foi um doente grave. Porque os outros que nós temos
são habitualmente diabéticos, hipertensos, cardiopatas, mais do que imunossuprimidos. Sim. Não tem notado doenças respiratórias crónicas nessa... Sim, esses também, mas esses mais porque fazem broncoespasmo, com qualquer vírus respiratório. O problema que nós temos temos dados da China em que não entram as doenças respiratórias crónicas, há apenas uma tendência da DPOC que depois não é estatisticamente significativa. É sobretudo os cardiopatas, hipertensos. Nas nossas populações isso... Talvez. Não ficámos com essa ideia na SARS antiga. Agora não percebi. Portanto, na SARS 1 não ficou essa ideia que fosse mais grave. Os doentes respiratórios crónicos. Sim, nem nos doentes imunocomprometidos. Esse tem sobretudo a ver com a idade e com patologia cardiológica, ou diabetes, ou hipertensão. Portanto, estes dados que nós temos até agora e que vêm principalmente da China estão a confirmar um pouco os dados que nós já sabíamos de 2003, claro. A única coisa, sim, o SARS-CoV-1, a única coisa que tem que ter de ver é que, no fundo, é menos grave. Mas nós, em 2003, também não encontrávamos estes sintomáticos, né? Estes quadros pseudogripais, porque nem sequer cumpriam critérios. Pois. E isso é um problema acrescido neste, não é? Pois. O facto de haver esse tempo em que o doente está assintomático. Pois. Tem que se isolar. Não se pode facilitar, tem que se isolar o doente. Em relação ao doente com LMA, a doente com LMA tem evoluído favoravelmente. A senhora continua internada lá no meu serviço. Como estava a fazer midostaurina, nem sequer lhe conseguimos fazer lopinavir. Está a fazer só mesmo hidrocloroquina. A senhora tem evoluído favoravelmente, está sem febre. Saiu hoje da aplasia e repetimos hoje o mielograma para confirmar que a LMA está em remissão. E repetimos o SARS-CoV para ter a certeza que já ultrapassou, mas não foi ventilada, correu até muito bem. Quais as máscaras mais eficazes? A FPP1 é eficaz? Eu penso que isso já se respondeu durante algumas das questões. Está a ser solicitado aos profissionais que fazem urgência a reutilização do EPI. Isto é verdade? Depende, não sei se é verdade. Reutilização de EPIs não é uma boa prática. Claro que não, obviamente. Isso esperemos que de facto isto não esteja Esperemos que isto não esteja a acontecer, nem que seja, não é pelo profissional, é mesmo pelos outros doentes que ele vai ver. A não ser que esse profissional só veja SARS. Uma máscara por pessoa por turno é seguro. Desde que não andem a tirar e a manipular, é perfeitamente seguro. Ok. Agora, a bata, azar, tem que a trocarem. Porque senão vão correr o risco de contaminar os outros doentes. A não ser que vocês estejam no hospital só de SARS, mas penso que cá em Portugal nunca quiseram fazer isso, portanto, não é seguro. É uma boa medida. Isso era o que se fazia na China. Como deve ser desinfetado o EPI não descartável? A saber, os óculos de proteção. O que nós temos feito é lavá-los com solução alcoólica. É suficiente para matar qualquer vírus desses. E nós não conseguimos saber, porque existem já várias notícias acerca disso, exatamente qual é a sustentação destes vírus. Ao que parece é diferente em várias superfícies, se for no vidro, ou se for no metal, ou se for no... São provavelmente várias horas, sim. No cartão será pelo menos 6 ou 8 horas. No vidro ou no metal aguenta mais tempo, sim. Sobretudo se não estiver exposto à luz solar direta. Ok, portanto, isso já podemos... Sim, eu acho que isso pode assumir que é assim. Que é assim. E, portanto, uma das medidas mais importantes é não colocar a mão em superfícies metálicas, que é uma tendência que nós temos quando vamos a subir a escada. Pode colocar a mão, tem que a lavar a seguir. Sim. E não pode levar lá a boca nem aos olhos. Em que momento os doentes de ambulatório devem iniciar cloroquina ou azitro? Eu não sei se os doentes em ambulatório estão a fazer cloroquina, mas hidroxicloroquina. Nós cloroquina já não temos em ambulatório há muito tempo. Sim, é o... Sim, o Plaquenol. Passando o nome comercial, também só há um, portanto é o Plaquenol. Eu neste momento começo quando começam a ter pneumonia. Embora estou a vender como comprei. Não posso dizer que a minha estratégia é mais correta do que as pessoas que esperam que a pneumonia agrave. Eu apenas faço o que nós fazíamos e que nos deu bom resultado no tempo do H1N1, que é começar a terapêutica ao primeiro sinal de infiltração pulmonar, para não os deixar chegar ao RDS. Agora, se isto é correto, se não é,
Se calhar o futuro dirá. Sim, mas acho que é uma medida geral. Mas os doentes com pneumonia são automaticamente internados. Portanto, Não necessariamente. Nós seguimos alguns em ambulatório. Quando não é hipoxemiante, seguimos alguns em ambulatório. Não nos podem dar alta para o esquecimento, não é? Claro. Tem que se combinar, vir rever o doente. Não sei até que ponto nós não devíamos ter uma consulta telefónica com estes doentes. E depois, eventualmente, retira a radiografia. É assim, em Wuhan, 97% dos doentes com infecção por SARS-CoV-2 tinham pneumonia. Portanto, não se enganem, a maioria destes doentes tem pneumonia se fizerem uma imagem suficientemente sensível. Sim. Agora, quando eles começam a infiltrar, e isso é visível na radiografia, quando começam a ter um quadro que a gente começa a cheirar mal, a gente começa a lhe terapêutico. Se fizermos taca todos, obviamente que vamos ver lá a imagem. Exatamente. Isso leva-me a fazer uma questão. Há alguns dias atrás, a Direção-Geral de Saúde publicou normas de proteção, digamos assim, de isolamento dos doentes infectados que estão em casa e que são muito rigorosas. Podia dizer algumas, nomeadamente o ideal até era que não estivessem na mesma casa. O ideal era que não estivessem na mesma casa, isso muitas vezes não é possível e muitas vezes também não vale a pena porque os outros familiares já estão todos infectados. Se a gente aceita, as pessoas têm que ser coerentes, ou aceitam que a transmissão se dá antes dos sintomas, ou não aceitam que a transmissão se dá antes dos sintomas. Imaginemos que há alguém que tem a infecção e que o estudo que foi feito nos restantes familiares é negativo. É negativo. O que não quer dizer que não estejam em fase de incubação, Sim, provavelmente até estarão. Essa pessoa, se possível, deve dormir num quarto separado, se possível, deve usar uma casa de banho separada, ou pelo menos ser desinfetada a casa de banho depois da pessoa usar, ser desinfetada a sanita, porque pode haver excreção do vírus nas fezes, há excreção dos vírus nas fezes, a pessoa deve lavar muitas mãos e cumprir uma higiene respiratória rigorosa. Mas não se enganem, se são coabitantes, provavelmente estão todos infectados. É um bocado como o sarampo, ou como outra doença altamente contagiosa. Mas eu não sei até que ponto não é melhor um doente com uma doença dessa estar em casa, onde já estão todos contaminados, do que estar numa enfermaria, sobretudo se não tiver medidas de isolamento, onde vai contagiar exatamente os doentes que não podem apanhar estas coisas. Isto é um bocado pragmático, nós sempre gerimos assim as doenças contagiosas, não sei quando é que nós nos esquecemos que era assim. Isto acho que já foi respondido, em doentes adultos com sintomas respiratórios e pneumonias floculada com isolamento do vírus do sincício respiratório. Bem, o vírus do sincício respiratório pode dar uma pneumonia com este aspecto. Eu acho que aqui depende da epidemiologia. O facto de ter VSR não isenta de ter SARS-CoV ao mesmo tempo. Às vezes nós temos doentes que têm duas coisas. Se tiver epidemiologia, deve testá-lo, sobretudo se o for internar. Se não, eu acho que poderia aceitar que o VSR seria o responsável por esta situação. Esta é uma pergunta que acho que é interessante. O risco para diabéticos tipo 1 é igual ao dos diabéticos tipo 2? Não sei, eu penso que não. Porque os diabéticos tipo 1 são habitualmente pessoas mais novas. Sobretudo a gente vê as complicações disto é acima dos 55, 60 anos. E nas pessoas que têm síndrome metabólica associado. Agora, provavelmente o que acontece a um diabético tipo 1 que tenha uma pneumonia a coronavírus é que vai descompensar a diabetes. Se calhar até vai fazer uma cetoacidose. E isso é que é preciso estar alerta. Mas penso que não terá um risco tão grande de fazer a RDS como um doente de 60 anos, diabético tipo 2 cardiopata. Eu acho que aqui depende do doente. Ok. E como é feita a colheita de secreções, aspirado, traqueal ou broncofacial? Aqui só de referir que o coronavírus não é diagnosticado por este método de broncofibroscopia. Bem, pode ser diagnosticado por broncofibroscopia, só que isso põe um risco tão grande. Não é o método ideal, digamos porque isso põe um risco brutal na unidade de técnicas. Exatamente. O método até é o ideal, só que o risco é tão grande que eu acho que as pessoas não vão querer correr. Claro, há outra forma de fazer e que é o habitual. Sendo que a broncofibroscopia é usada, nomeadamente, em situações em que se pode. Em que suspeita de haver uma superinfecção, nomeadamente de uma bactéria. Há doentes que podem fazer uma pneumonia bacteriana sobreposta a este tipo de infecção e aí faz todo sentido. Sim, mas pode fazer. Olha, mas aí é que são mesmo importantes os EPIs. Sim, aí sim. E o risco é brutal. Sim, e provavelmente esta pergunta, se não foi feita por alguém com essa intenção,
é uma boa altura para fazermos, porque Sim. isso, efetivamente, ainda hoje saíram normas para a realização, normas da Sociedade Portuguesa de Pneumologia para a realização de broncofibroscopias neste contexto, e isto é algo que nos preocupa, porque apesar de ainda estarmos numa fase em que não houve certamente muitos pedidos nos vários hospitais, porque nós procuramos não fazer. No meu hospital basta a mera suspeita de SARS para a gente procurar não fazer. Mas provavelmente as complicações, nomeadamente em cuidados intensivos, vão exigir que façamos algumas situações. E mais do que isso, neste momento, não sabendo se um doente está infectado ou não, nomeadamente em procedimentos como é uma broncoscopia em situação de urgência, os exames foram muito restringidos a situações de urgência, mas há exames destes que são life-saving. E nesses, efetivamente, o executor está exposto a uma carga viral brutal. E é para esses que devem guardar os EPIs, os fatos integrais, impermeáveis, as cógulas, essas coisas como veem nos filmes, tipo o fato do ébola. Se não tiverem, eu não sei se me arriscaria a fazer, mas nós lá temos. Não temos muitos, mas temos. Nesta situação tem que haver, e uma das coisas que o documento diz, e que para mim é muito importante, é que o sistema, cada instituição, tem necessariamente que não prejudicar o doente, isto é, se o doente tem necessidade de ser intervencionado, tem que ser intervencionado, e não prejudicar ou pôr a integridade física do executor em risco, e proporcionar todo o material que é necessário. Claro, para até porque a gente quer ficar com broncofibroscopistas depois disto, não é? Sim, e os broncofibroscopistas agradecem continuar a ser problemas para o resto da vida. Mas, portanto, o que advoga é eu acho que cobertura ao máximo. Eu acho que se não tem cobertura ao máximo, eu não me arriscaria a fazer uma bronca num dente destes. Sim. Acho que é óbvio. Como nós habitualmente colhemos as secreções, pode ser por aspiração do tubo endotraqueal, se o dente está ventilado. É tão simples como isto. Isso. Sim. E que não vos põe um risco muito maior do que o que já vão fazer se forem circuito fechado. E basta isso. Pode vir misturada com a saliva, que não faz mal. Ou às vezes pedimos simplesmente ao doente expectoração. Às vezes a expectoração também nos ajuda, tem que ir no meio virológico, não é naquele meio transporte, é no meio virológico, mas pode-se fazer. Ok. Na avaliação de doentes cujo primeiro teste deu negativo e aguarda o segundo teste, devemos trocar de EPI entre observações? Observações do mesmo doente ou de doentes diferentes? Observações do mesmo doente, o mesmo doente não interessa. O mesmo doente é o mesmo doente, ele pode ter negativo e ser um falso negativo, que é como o doente que eu vos apresentei. Sim. De doentes diferentes. Acho que isso é uma boa prática de controle de infecção, não é? Vocês não vão usar as mesmas luvas para ver todos os doentes na enfermaria. Até porque não há só SARS-CoV. Também há Klebsiella portadoras de carbapneumase e há outras coisas dessas que a gente não quer espalhar por aí. Numa fase de mitigação em doentes não suspeitos e que sejam doentes oncológicos, qual é o EPI recomendado no momento da intubação endotraqueal? Se o doente não for suspeito, se conseguir garantir que ele não é suspeito, é o EPI que usa e esquece que existe SARS. Mas não se consegue garantir, não é? Em princípio deve usar uma máscara e uma batinha, não é? Mas isso é o básico. Zaragatou é sempre negativo em doentes com tosse, visto ter sido deslocado o vírus da árvore respiratória baixa? Não estou a perceber bem isto. Não percebo a pergunta, mas a zaragatoa pode ser positiva ou negativa, independentemente do doente ter uma infecção respiratória baixa. O que às vezes se passa é como a infecção por SARS-coronavírus é uma infecção respiratória baixa, a zaragatoa tem mais falsos negativos do que na gripe, mas isso tem a ver com o facto do vírus não ter receptores no nariz. Desculpem. Outra questão, esta é uma questão que é muito apontada, quer doente, quer pelos doentes, quer por profissionais, mas estes doentes fazem muito esta questão, que é quando há uma doença respiratória crónica, nomeadamente, neste caso as da DPOC, ou doenças do intestício, habitualmente aquelas que cursam com fibrose, algumas delas com imunossupressão, e do género azatioprina, mecofante, mofetil, há vários doentes a fazer esse tipo de medicação, nunca são apontados como um grupo de risco. Pois, nós não ficamos...
Desculpe lá. Nós não ficamos muito com a ideia desses doentes serem de risco. Não ficamos muito com a ideia dos doentes a fazer imunossupressores ser, por exemplo, como a gripe. A gripe é complicada nos doentes a fazer imunossupressores. Este nós não ficamos com a ideia que seja assim. Pode ser um bocadinho mais complicado, mas não ficamos com essa ideia. Mesmo das séries que nos chegam da China, não ficamos com essa ideia. No entanto, obviamente que do ponto de vista global... Sim, claro, se o doente tiver uma pneumonia e já tem hipoxémia, vai ter mais hipoxémia. Estes doentes têm maior risco de ter uma infecção e de terem uma complicação, de serem situações complicadas e associadas a uma má evolução e de maneira como tal, devem ser vistos também dessa forma. Claro. Corticoterapia inalada ajuda à replicação viral? Isso não é verdade. Não é verdade. Até há estudos dos colegas chineses que o budesonide nestas situações, exatamente porque melhora o quadro respiratório. Melhora o quadro respiratório, sim. Mas tem alguma influência depois na replicação viral? Provavelmente não. Doente sem diagnóstico descartado necessita de VNI. Bem, se vocês acham que o doente tem SARS, não deviam fazer VNI sem o pôr numa salinha só dele, porque o risco da aerosolização do vírus é brutal. Foi assim que nós infectámos um serviço de medicina no Hospital de Santa Maria. Se acham que é, colhe a zaragatoa, põem numa sala isolada e fazem VNI se quiserem. Se for necessário. Se for necessário. Ou se tiver indicação Sim. para isso. Dito isto, a VNI na SARS, muitas vezes a única coisa que faz é atrasar a intubação. Nós intubamos estes doentes quase preemptivamente. Não temos ideia que a VNI seja assim tão boa nestes doentes. Quem usa óculos deve colocar óculos de proteção por cima? Eu diria que deve tirar os óculos e colocar óculos de proteção. Não dá, porque depois fica sem ver, não é? Porque tudo não... Se não conseguir ver sem óculos, não tem outro remédio se não pôr isso, ou pôr máscara com viseira, por exemplo. Isto também já falámos mais ou menos nisto. A exuberância dos sintomas se relaciona com a carga viral. Talvez. E com a capacidade de transmissão da doença, isto é, quem está mais doente é mais transmissor. Em princípio, não me chocaria que assim fosse, mas não se esqueçam que muito disto também é imunopatologia. Há doentes que têm cargas virais brutais e que até não têm grandes sintomas. Há outros que têm cargas virais um bocadinho mais moderadas e têm um ARDS. Tem que ver que há duas coisas no SARS. Uma é a invasão direta do pulmão pelo vírus e a outra é imunopatologia. O doente, quando nós falamos de um doente recuperado, isso nas estatísticas vem sempre estes doentes recuperados. Sim, não sei o que é que eles usam para determinar que o doente está recuperado. Provavelmente deve ser não ter mais sintomas. Mais sintomas e é negativo, provavelmente Não sei, em princípio devia fazer um para confirmar que é negativo. Habitualmente nós não fazemos, mas não sei se depois os delegados de saúde fazem. Mas quando o doente está recuperado, em princípio ele pode ter virémia ou pode ter vírus intermitentemente nas secreções durante mais 14 dias. Portanto, mesmo que o doente já não tenha sintomas, tem que reforçar a higiene, tem que usar máscara, sobretudo se for profissional de saúde, portanto, durante os 14 dias a seguir à quarentena. Não é garantido que ele não possa ainda ser um transmissor da infecção. Não é garantido. Os nossos colegas chineses dizem que pode ser. Agora, se ele não tossir, também o risco de transmissão também não é muito grande. Mas pode, ao falar... Usar máscara. Indicações específicas para a lavagem da roupa? Deve ser a mais de 60 graus. Não necessariamente. Basta o sabão que põe na máquina para matar o vírus. Esta é uma das questões. Se os IECAs aumentam os receptores ECA2 a nível pulmonar? Parece que sim. Mas se isso tem alguma coisa a ver com quadros mais graves, nós não sabemos. Aventou-se durante o... Não sei se essa teoria ainda existe. Aventou-se um pouco que a Itália seria mais complicada também por causa disto. Sim, também falaram do ibuprofeno. Pode ser. Ibuprofeno. Fisiopatologicamente faz-me sentido. Agora, se isso depois se traduz por ter mais receptor, tem mais vírus, não sei se pode dizer isso. Isso não é meramente uma especulação. Desde que haja um receptor e que o vírus entre na célula, às vezes tanto faz terem muitos vírus como poucos vírus. Pois. Ainda temos muitas perguntas? Não podemos estar aqui indefinidamente.
Qual o papel dos immunocheckpoint inhibitors na exaustão viral como monalizumab? Esse immunocheckpoint inhibitor, eu até nem conheço. Tem-se feito tocilizumab, mas isso não é um immunocheckpoint, isso é um imunossupressor. É o anti-L6, não é? Eu penso, aqui não há estudos nenhuns a decorrer com inibidores de checkpoint. Algumas pneumonias graves, sobretudo as aspergiloses, tiveram sucessos, mas sucessos em casos em case reports. Não há estudo nenhum. Pode ser que seja um estudo interessante. Uhum. Mas é complicado, porque no SARS também há muita resposta inflamatória. É complicado que os imunocheckpoints sejam a solução. Nós temos ouvido dizer que há muitos doentes, aqueles que correm pior e que têm mortalidade, que são doentes que às vezes estão pouco sintomáticos nos primeiros 7 dias e que depois, entre o 7º e o 9º dia... Isso é o que costuma acontecer com a SARS. É a mesma evolução da doença. Os doentes que nós temos tido que correm mal continuam com este quadro. Sim, exatamente. Sim, porque a infiltração pulmonar normalmente começa a partir do 5º ou do 7º dia. E depois o que acontece é que há aquela fase de agravamento que dura até o 9º dia. Não é como a influenza com a RDS que se instala logo. Por isso é que eu acho que é importante seguir estes doentes nem que seja por telefone. Uhum. Que é para garantir que eles depois não voltam numa situação da RDS já irrecuperável. Porque a gente não pode internar todos. Se forem muitos, não podemos internar todos. Mas tem que se arranjar uma maneira de seguir estes doentes. Exatamente, porque pode haver uma calma que é a tal calma. Sim, antes da tempestade. E numa intubação num bloco. Quantas pessoas devem estar na sala? Eu diria que o mínimo possível, não é? Se o doente é contagioso, o mínimo indispensável. E qual a máscara mais? É melhor que vocês tiverem P2 pelo menos. Pelo menos, exatamente. Em contexto da medicina dentária, bom, a medicina dentária neste momento também só devem ir lá aqueles doentes que têm eventualmente alergias que sejam insuportáveis ou isso. Devem estar quase fechadas. Em contexto da medicina dentária, qual a permanência dos aerossóis? Muita, não é? Provavelmente, o que se tem dito, 2-3 horas. Eu diria que se o doente tem esta suspeita, eu não me arriscaria a fazer um tratamento dentário enquanto não resolvesse. Pois. Luva dupla faz algum sentido? Luva dupla era o que nós fazíamos nos ébolas, mas o ébola é diferente, porque se o ébola vos cair num corte que vocês têm na mão, vocês já apanharam ébola. Neste, desde que vocês lavem as mãos, tanto faz pôr uma luva como 2 luvas, é um bocado irrelevante. Uhum. Isto é uma esperança secreta. É a minha esperança. O verão e o calor vão melhorar a situação. É a minha esperança, porque foi isso que aconteceu no SARS 1.0. Agora, se vai acontecer neste ou não, é um vírus demasiado novo. Vocês não se esqueçam que a gripe asiática de 57 entrou em Lisboa em agosto. Uhum. E não se esqueçam que a pneumónica, a gripe espanhola, em setembro matava que se fartava. Portanto, se é assim sempre, não sei. É a minha secreta esperança. Mas atenção, se nós não eliminarmos no verão, depois vamos tê-lo outra vez no inverno. Sim, claro. Mas é uma coisa que nos faz pensar, é que nós quando olhamos para a lista dos países, efetivamente existe um grande número de países que são países quentes, com temperaturas mais elevadas, que não têm este problema. A África não tem, quer dizer, a África já lá tem uns casos, e para terem aqueles casos que eles diagnosticam devem ter muitos mais. Mas sim, provavelmente o verão não será muito bom para o vírus. Mas diria eu. A questão da África é que, mesmo de facto, obviamente que o sistema de vigilância de saúde deles não é eficaz, isso nós sabemos, mas uma situação destas traz consequências, nomeadamente se não for cuidada, não é? Porque há aumento da mortalidade, há aumento de pessoas com sintomas... Sim, portanto, se houvesse muitos já saberíamos que já estavam a morrer com quer dizer, acho que para além da... Sim, claro. E isso não tem acontecido. Como não tem acontecido em países da América Latina. Eu suspeito que no verão vai abrandar alguma coisa, mas posso estar enganado. Uhum. Isso é daquelas coisas que se aceita com uma pitada de sal. Pronto, nós vamos ter que parar em alguma altura, não é? Vamos aqui responder mais uma ou duas perguntas e depois terminaremos a sessão, porque também já vai longa.
Sinais de alarme para reobservar o doente que está em seguimento domiciliário, já falamos um pouco sobre isso. Já falámos um pouco sobre isso, mas acho que o aparecimento de dispneia, de expectoração hemoptóica, febre que dura mais de 5 a 7 dias, deve-nos levar a crer que aquilo não está a correr linearmente. Os doentes sabem isso, quer dizer, são informados na altura. Eu os meus informo, só posso falar porque eu faço. Mas certamente sim, que isso será geral. Acho que sim. Água corrente é suficiente para lavar alimentos que se comem crus? Eu acho que sim. Aqui também, não, mesmo que eventualmente estes alimentos estejam contaminados, vão para a parte digestiva. Em princípio, em princípio o risco de contágio não será gigantesco. Em contexto de bloco operatório, quando se desliga a pressão positiva, o que fazer para mitigar a renovação do ar? Isso é complicado. Eu acho que o melhor é mesmo não meter um SARS no bloco operatório, porque se meterem a seguir vão ter que desinfetar tudo. Claro, com certeza pode acontecer terem que comprar um doente destes, sendo que é um doente que já virá provavelmente ventilado de um serviço qualquer. Se isso acontecer, eu acho que aquele bloco tem que ser todo desinfetado, diria eu. Porque vocês não vão querer abrir a janela. O que nós fazemos no gabinete, quando temos um doente com essa suspeita, ainda hoje tive um na consulta, é simplesmente abrir a janela. Mas num bloco operatório vocês não vão querer fazer isso, porque vai entrar todo o tipo de bactérias da rua que vocês também não querem lá. Portanto, se calhar o melhor é, se acharem que é isso, chamarem a brigada de limpeza e mandar desinfetar o bloco. Talvez a última pergunta. O que se passa com a mortalidade na Alemanha? A mortalidade da Alemanha já teve melhores dias? Já teve melhores dias. Mas enfim. Eu só posso especular. Eu acho que na Alemanha os casos começaram por serem pessoas jovens. Não deixaram isto entrar nos hospitais e não deixaram isto entrar nos lares de idosos. Pois, isso é o que me parece que está a acontecer nos países mais tardios. É que Exatamente. já têm essa informação e bloqueiam um pouco, protegem mais os idosos e obviamente que isso é suficiente para... Sim, e outra das coisas é que o SARS tem uma tradição que é infame de se transmitir entre os hospitais. Foi o que aconteceu no Canadá em 2003. Que os doentes entravam com traumatismos cranianos e depois eram ventilados com SARS uma semana depois. Foi lamentável. Provavelmente o que os colegas da Alemanha fazem é que não devem ter deixado entrar dentro dos hospitais. Digo eu. Tiveram maior rigor na restrição. Provavelmente. E provavelmente testam mais gente, apanham mais quadros ligeiros e isso diminui a mortalidade. Ok. Também depende de como é que vocês fazem os testes. Como... Quer desenvolver isso? Como se faz o teste? Se eu só tiver a testar pneumonias, se eu voltar aos meus critérios de SARS de 2003, claro que a minha mortalidade vai ser mais alta, porque eu só estou a testar pneumonias com necessidade de internamento, que não respondem à terapêutica. Se eu testar situações ligeiras, claro que a minha taxa de mortalidade vai ser mais baixa, porque eu vou ter mais doentes positivos e menor gravidade no global. Pois. Isso depende de como é que vocês fazem as contas. Exatamente. Os números têm várias variabilidades, várias variáveis que podem alterar. Bom, muito obrigado. Já estivemos aqui mais de uma hora a falar. Eu espero que tenha sido esclarecedor. Podem continuar a enviar perguntas, obviamente que às vezes não conseguimos respondê-las a todas porque o número é maior do que a nossa capacidade, mas qualquer questão que seja pertinente podem continuar a enviá-la para a Sociedade Portuguesa de Pneumologia e muito obrigado por nos terem acompanhado. Obrigado principalmente ao Dr. Tiago Marques por ter aceito dar estes esclarecimentos. E até à próxima.